Seja bem-vindo ao JR Trade. A ABP, Associação Brasileira de Propaganda, foi criada em 1937. A entidade já testemunhou revoluções. A transformação do mercado ajudou a criar o primeiro curso universitário do país e segue firme, com um olho no presente e o outro no futuro. Nós temos o prazer de receber aqui hoje, nos estúdios da Record TV, Bruno Drê, presidente da ABP. Obrigada por aceitar o nosso convite, Bruno. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui e conversar com você. Novos episódios do JR Trade estão disponíveis sempre quarta-feira, 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Bruno deu uma pincelada aqui sobre a história da ABP, né? Mas tem muita coisa pela frente. Eu queria me concentrar nessa questão de vocês terem ajudado na formação de profissionais, né? No primeiro curso. Conta um pouco mais. Tem bastante coisa, né? São 86 anos esse ano que a ABP vai fazer. Então, acho que, como você bem falou, né? A gente passou por todos os estados da propaganda, né? Desde a origem da profissão. Então, você imagina, antes da ABP existir, o que representava a propaganda eram os comerciantes, os vendedores de porta a porta. E aí, com o crescimento da profissão de publicitário, se eu posso dizer assim, né? Houve uma necessidade de se criar uma forma técnica de atuação, né? Até então ela era totalmente desregulada. E aí se criou no Brasil a profissão publicitária. E a ABP foi a base para que isso fosse possível. A ABP foi fundada junto da APP, foram duas entidades muito próximas. Existe uma brincadeira entre a gente, né? Quem veio primeiro, eu acho que foi a ABP, mas talvez a APP reclame comigo sobre isso. Mas quem surgiu primeiro foi a ABP. Mas meses depois a APP surgiu, que é a Associação Paulista de Propaganda. Essas duas entidades juntas fizeram a base do anteprojeto para a formação da profissão. Daí, então, passou a ser publicitário quem estudasse publicidade, né? E ainda existia uma vergonha sobre o termo, né? As pessoas não falavam que eram publicitários, eles simplesmente escondiam aquela profissão ali no canto, porque ainda estava relacionada ao vendedor porta a porta, uma profissão que não tinha tanto glamour. De repente, a profissão começou a crescer e a SPM São Paulo já existia, só que ela precisava também ser inaugurada no Rio. E isso nasceu dentro da ABP. E vocês continuam ajudando nessa formação, desenvolvendo? Vocês têm alguma espécie de trabalho, né, de acompanhamento? A SPM ela é, na verdade, de um grande apoio à ABP. A nossa parceira desde muito tempo, desde 1937. Né? E hoje a ABP tem uma cadeira lá dentro de um grupo chamado Think Rio, que é um grupo sobre inovação, que obviamente a gente traz a visão publicitária sobre o tema, mas a gente continua numa parceria desde a fundação da SPM Rio. São grandes parceiros nossos. E os profissionais de publicidade são extremamente gabaritados, são destaque internacionalmente, né? O que você acha que é o grande ponto? Por que o brasileiro se destaca tanto? É uma boa pergunta, né? O Brasil, a gente tem muitos problemas, né? Mas realmente, quando a gente consegue e decide trabalhar bem feito, a gente também se destaca. Então, o Brasil, ele é uma das grandes potências da propaganda no mundo, né? Por exemplo, o Festival de Cannes, que é um dos festivais mais importantes, a gente é o terceiro maior país em inscrição de peça. Então, a gente tem os Estados Unidos com algo em torno de 20 mil inscrições, depois vem a Inglaterra com bem menos e a gente ali colado da Inglaterra. Então, o Brasil é uma potência, né? Os maiores criativos. A gente tem uma característica aqui que eu não me lembro de ter visto em nenhum outro lugar, ouvido falar. O publicitário brasileiro é um popstar, né? Ele está no nível ali do cantor de rock. Ele é reconhecido na rua. E eu nunca imaginei assim, imagina um médico ser reconhecido na rua, né? Então, a gente tem os publicitários que formaram a nossa profissão aqui, hoje são ícones, né? Eles vendem livros, eles fazem um monte de outra coisa fora do ofício principal. Então, eu acho que o Brasil tem essa potência. E aí, quando você se pergunta assim, por que o brasileiro é tão criativo? Eu acho que está relacionado com o que eu falei. A gente tem muito problema no dia a dia, né? Então, a criatividade, ela vem da necessidade de se resolver problemas. Então, se a gente é um povo que é treinado a resolver problemas desde que nasceu, a gente vai ser um povo criativo, né? Então, eu acho que tá muito relacionado a isso. Está relacionado, acho, também ao tamanho do nosso mercado. O Brasil é também um mercado gigante para algumas marcas
Isso acaba colocando muito dinheiro na publicidade no Brasil, esse dinheiro na publicidade no Brasil acaba atraindo bons talentos e isso vai se alimentando. Então, acho que é uma correlação entre um povo que precisa da criatividade para sobreviver, para se destacar, versus um ambiente carregado de dinheiro que vai fazer com que esses caras almejem seguir essa profissão. E o status da profissão de publicidade também atrai. Só que esse é um ponto que tem sido... eu não tenho nenhum número, mas a minha sensação, conversando com meus pares, é que o status, assim, o romantismo da profissão, ela vem caindo. Então, é um ponto que a gente, como associação, está olhando muito e se perguntando de onde está vindo isso e como que a gente resolve isso. Porque a gente precisa de talento. Se tem uma indústria que precisa de talento, é a indústria criativa, né? Então, a gente precisa atrair talentos. E na hora que a própria indústria começa a perder o seu glamour, existe uma fuga desses talentos, naturalmente. E isso, por exemplo, pode ter relação com a globalização, com as big techs querendo chamar esses bons profissionais e aí fica uma lacuna no mercado nacional? Você acha que é uma hipótese ou não? Está além de uma hipótese, é uma verdade. Eu vou tentar separar um pouco o criativo da indústria sobre propaganda e publicidade. O brasileiro é um celeiro, o Brasil é um celeiro de criativos, isso é um fato. E você tem várias indústrias que precisam dos criativos. Uma delas é a propaganda. Então, a propaganda, ao longo dos anos, conseguiu atrair esses talentos. Só que hoje a gente tem as big techs com salários gigantescos. Até pouco tempo atrás, as startups, né, até os juros no mundo começar a crescer, o dinheiro dos investidores secar, as startups eram grandes contratadoras de talentos criativos, né, e por serem empresas novas, ainda tinha um desafio de... As startups criaram as houses que contratavam os talentos que eram das agências com uma promessa muito mais interessante, né? Vem viver o novo, o que ninguém viveu, desbravar esse mundo de startups. Então, a indústria de agências e produtoras perdeu muito para as startups, para as big techs. Mas eu acho que existe uma evasão da indústria criativa como um todo. Então, a gente tem, como a BP, uma missão de ampliar a vontade de ser criativo, principalmente dentro do universo da propaganda, que, afinal de contas, nós somos a Associação Brasileira de Propaganda, né? Então, a gente tem esses dois desafios aí para fazer. E o que a instituição, o que seus colegas acreditam que seja esse momento difícil de entender ainda sobre a inteligência artificial, né? Ainda falando um pouco sobre a tecnologia e os desafios até profissionais que isso pode trazer para a gente. O que você pensa a respeito? Esse também é um assunto tão gostoso de conversar. A inteligência artificial, ela veio para ficar, né? Não tem... eu acho que não, é impossível, mesmo o Elon Musk, com todo o poder que ele tem, tentar frear isso, né? Já foi feito, né? Já está acontecendo, já aconteceu. E como acho que tudo que é novo, junto da novidade vem o medo, né? E a inteligência artificial está acontecendo justamente isso. Ela tem um potencial tão grande que está trazendo um medo enorme também ligado. E certamente algum desses medos são reais e outros medos são criações da própria indústria para poder vender, né? Então, a gente precisa sempre estar atento ao que é verdade e ao que é mentira. A inteligência artificial, ela é hoje uma baita ferramenta, sem a menor sombra de dúvidas. Eu trabalho, o meu dia a dia eu tenho do lado aqui um cara chamado ChatGPT, que eu tenho usado muitas vezes por dia para me ajudar em um monte de tarefa que eu faço. Então, hoje eu sou muito mais eficiente do que eu era. Então, a inteligência artificial, ela vai tornar muita coisa mais eficiente. Eu fiz um teste lá na agência uma vez, eu recebi um briefing, e a equipe reclamou que o briefing estava ruim, estava mal feito. Eu vou fazer um teste, vou pegar o ChatGPT e pedir o briefing para ele. E fiz, vamos briefar, prompt. Gastei ali um bom tempo ajustando o prompt para ficar bacana e veio um briefing. Eu peguei esse briefing e voltei para o meu time falando, a gente recebeu outro briefing. Eu reclamei que estava ruim, recebi outro briefing. Queria saber qual dos dois vocês preferem. Entreguei. Foi unânime. O ChatGPT briefou melhor. E aí você olha e fala assim, caramba, a ferramenta de inteligência artificial que eu achei que ia chegar na nossa indústria lá em 2000 e alto, já está briefando muito bem feito. Aí você fala, cara, se ele já está briefando,
uma pessoa do atendimento me perguntou, a gente vai ser demitido? Eu falei, por mim não, mas vocês precisam começar a usar também, porque se vocês precisam montar um briefing, use a tecnologia a seu favor. Usa o Midjourney para, quando você vai montar uma apresentação, em vez de perder 2, 3 dias de manipulação, usa o Midjourney. Aquilo vai te dar uma imagem, não é a final, mas ela já vai servir. Mas isso é o meu pensamento limitado, né? Eu estava ouvindo, você conhece o Fernando Machado, ele era CEO do Burger King, está agora na Notco. Ele é um cara fantástico, esse cara, eu acho ele fora da cor. E ele estava contando sobre a Notco, que é a empresa de carne vegetal, que está hoje super falada, né? E eu achando que eles falavam a campanha deles hoje é mostrando um porco e uma galinha, falando que o porco e a galinha vivem muito mais tempo se a indústria deles sobreviver e não numa indústria que não faz isso. E aí ele contou que a Notco usa a inteligência artificial para criar produtos. Eu falei, caramba, como é que isso funciona? Eles colocam, a base deles já tem um monte de moléculas preparadas ali, de entendimento dessas moléculas. Eles pegam um produto, entendem as moléculas desse produto e pedem para a inteligência artificial criar outros produtos similares ao original. Então, assim, gostei desse chocolate. Pega, quebra as moléculas, dá para a inteligência artificial, monta outro chocolate, só que vegano. E saem 5 produtos em uma semana. E aí você consegue ver qual produto funcionou e volta. Então, você tem a aplicação da inteligência artificial para beneficiar a criação científica de um produto. Você fala, cara, como é que a gente não vai usar isso? Tem que usar esse negócio, tem que usar, né? Então, assim, eu pensei no meu universo, mas você vê, ele está criando produtos, criando campanhas, criando um monte de coisas usando inteligência artificial. Então, já foi. Ela vai ajudar muita gente, vai tirar o emprego de muita gente, mas também vai ajudar muita gente. Então, hoje, a gente precisa debater a ética disso, né? Como fazer essa mudança, o que fazer com a geração. Imagina, os motoristas de caminhão. Tem um monte que na hora que o caminhão ficar autônomo, não vai ter emprego. O pessoal fala, não, mas aí ele passa a trabalhar na programação do robô que vai para... O cara não foi formado para isso, né? Ele não tem essa base, ele vai ficar desempregado. E aí, nesse momento, como é que um país cuida desse bloco da situação? Então, acho é um debate muito ético, mas não tem como voltar atrtrás. Bom, com certeza você estará na BP fazendo esse debate, com Tomara. certeza. Agora, aproveitando que eu estou falando da instituição, faz quanto tempo que você está à frente dela e quais foram os seus principais desafios até agora? Então, eu estou fechando agora em junho meu segundo mandato. Tá? Não foi fácil. Eu herdei a BP com, eu diria, 2 grandes problemas. O mais fácil de lidar é o caixa, né? Era uma associação que veio com problemas financeiros, já antes de mim, já estava com problemas financeiros, e precisou tomar uma série de atitudes para resolver isso. Uma delas foi vender a sede, foi feito pelo meu antecessor. Isso deu um fôlego bom para a associação, resolveu alguns problemas, mas quando eu entrei ela estava sem caixa e quase sem dívida já. Nesses 4 anos a gente tem caixa positivo. Então, acho que esse é uma entrega invisível. A gente trabalhou, mas ninguém vê isso está acontecendo porque a gente não fica falando sobre isso, né? Só que a outra é pior ainda. O Brasil é um país onde a gente deve ter o maior número per capita de sindicatos e associações no mundo. E você ser chamado de associação carrega o estigma do segmento, para o bem ou para o mal, né? Não estou falando que é ruim, mas a gente, quando se chama de associação, o consumidor na hora se identifica e entende, se coloca ali numa caixinha. E eu acho que o mais difícil para a gente fazer é isso. A minha vontade é transformar a BP numa marca e não numa associação. Eu preciso fazer essa transformação, porque para o nosso público a associação tem baixo valor hoje. Porque por causa do mundo como ele está hoje, né? Eu não entendo a causa, eu entendo o comportamento humano que está ali. E quando você fala associação, parece que assim, é uma taxa obrigatória que eu vou pagar e não vou ter nada em troca. E a gente não é isso, a gente precisa ajudar o mercado. Então eu preciso sair de uma posição de uma taxa que você paga para um serviço que eu gostaria muito de ter. E aí eu acho que essa transição é o maior desafio que eu tenho ali na BP, porque é mudar o pensamento de muita gente, mudar o significado da marca BP, né? Então a gente tem feito algumas iniciativas com que a gente tem ali disponível, mas eu acho que esse é meu grande desafio hoje lá.
Bruno, tem novidade na área, né? A BP está fazendo um documentário sobre a indústria da propaganda brasileira. Conta como está sendo isso. Com certeza. Resgatando aqui a nossa conversa, né, a gente tem um problema que é a atratividade do profissional criativo para dentro da nossa indústria. Uma das frentes que a gente está tornando realidade é justamente o documentário, que ainda está com o nome piloto de Criativos, não é o nome final ainda dele, que vai endereçar alguns pontos positivos e alguns desafios da nossa indústria, mas tem como papel atrair essa nova geração para dentro da indústria da propaganda e da publicidade. Ele é um documentário de 52 minutos, tá? Então, ou seja, ele é quase um longa aí que a gente quer mostrar, e ele trata a propaganda do ponto de vista de 3 gerações. A nova geração que está chegando, a geração aí em torno dos seus 40 anos e o pessoal que já viu de tudo acontecer aqui. Tá? Então a gente tem esses 3 pontos de vista. O que a gente quer fazer com isso? Dentro do nosso universo a propaganda tem sido bombardeada com alguns assuntos, né? Então o primeiro deles é a diversidade dentro da nossa indústria. Isso é um problema, isso é algo que a indústria precisa resolver. A gente está num país diverso, isso precisa ser refletido no que está sendo comunicado. E hoje não é. Então, acho que tem muita gente boa brigando para que isso aconteça. Outro ponto que a gente fala muito dentro da nossa indústria é o burnout. É um problema moderno, recentemente foi categorizado pela OMS como uma doença realmente ligada ao trabalho. E dentro da nossa indústria, a nossa percepção de quem está dentro da piscina ali, né, é de que isso está em todo lugar. E não é verdade também. É presente na nossa indústria, é um problema, precisa ser resolvido, mas também tem muita gente boa fazendo diferente. Então, o que a gente quer fazer com esse documentário? A gente não pode ser leviano e falar que não existem esses problemas, mas a gente tem que mostrar também o lado bom da nossa indústria, que ele é bem maior do que o problema que a gente tem. Então, o papel do documentário é mostrar as novas agências, as novas produtoras, o novo ecossistema que está trabalhando com todos esses problemas já, pelo menos, endereçados ou resolvidos. Então, a gente vai mostrar em primeiro plano ali, né, na visão de quem está fazendo, ou seja, mostrando a operação, mostrando o interior de uma agência, mostrando o que os novos cargos da nossa indústria têm. Hoje você tem storyteller, data science, BI, você tem um monte de cargo que antigamente não existia. Então a gente quer pegar isso tudo daqui e tirar daquela caixinha e mostrar para todo mundo, ó, criativo, aqui sim é um lugar legal pra caramba para se trabalhar. Tem lugares em que não existe o burnout, tem lugares que a diversidade é presente. Não é só o ruído que existe. O ruído é um pedacinho, é a ponta do iceberg. Não se contaminem por isso. Olha o legal que é muito maior. Então, o papel desse documentário é pegar isso e colocar para fora. Tá? Então, a gente está nesse momento, a gente está em fase de captação. A expectativa é que termine em julho e a gente entre em produção e entregue até o final do ano esse documentário. Aproveitando para falar do trabalho, né, que vocês desempenham, são muitas métricas, né? Agora formas de mensurar se aquilo está dando certo ou não, agora com a internet, redes sociais, cliques, isso engessa o criativo de alguma forma, por você já ter uma fórmula, um padrão que dá certo? Essa pergunta é um tema tão atual que o que vem acontecendo? E aí eu vou usar um pouco também do meu histórico, né? Eu fundei a Amo, a agência que eu sou sócio, em 2003. Em 2003, a gente já tinha, se não me engano, 8 anos de internet no Brasil. Então, a internet era um bebezinho e eu criei uma agência digital. Foi a pior ideia que eu tive na minha vida, porque eu achei que todo mundo ia comprar e ninguém comprava. Foi um trabalho, foram anos tentando fazer aquele negócio rodar, né? Nosso primeiro cliente foi a L'Oréal, então a gente teve, acho que muita sorte nisso. Foram 12 anos de relacionamento com a L'Oréal, a gente viu a L'Oréal se desenvolver, mas naquela época era muito difícil você convencer alguém que o digital funcionava. E aí veio o universo das métricas, que começou a mostrar que o digital funciona muito bem. Só que o pêndulo foi muito para um lado. E agora, a sensação que eu tenho é de que se não for metrificado, está errado. E a indústria começou a tomar algumas atitudes que eu não concordo, como no meu chapéu, tanto de Amo quanto de ABP. Hoje existe uma prática muito nociva, que é a entrega de relatórios que não são reais. Hoje, a gente tem estimado, e não é um número da ABP, é um número global, que os anunciantes perdem em torno de 80 bilhões de dólares em anúncios falsos na internet.
80 bilhões de dólares. Isso, se isso fosse uma empresa, seria maior do que a Coca-Cola. Então, é uma indústria que eu estava ouvindo um debate sobre esse assunto interessantíssimo. Eu sempre achei que a publicidade era algo, traduzindo aqui literalmente, bobo, né? Silly. Era algo que descartável. O nosso trabalho, ele não impacta, assim, ele faz uma empresa vender pra caramba, mas ele não é um trabalho profundo como de um médico, né? De alguma coisa, a gente tem essa sensação ali. E aí, quando você entende que o que a publicidade faz gera um poder econômico gigantesco e 80 bilhões de dólares disso está saindo para anúncios que são tocados por robô, esses 80 bilhões de dólares saem para algum lugar. E aí, quando você pensa que esse lugar pode ser uma indústria pesada de fake news, pode ser um governo armando grupos que não deveriam ser armados, que é um dinheiro ilegal. É a segunda maior indústria depois das drogas. É um negócio sério. O clique e a métrica ficou tão sério a ponto de permitir isso. E aí, qual o impacto que isso tem no nosso trabalho sério de construção de marca? Quando a gente começa a fazer a correlação entre entrega de publicidade e construção de lembrança de marca, o índice tem caído. Ou seja, eu estou entregando volume, mas as pessoas não estão lembrando dessa marca. E aí, quando a gente entende que elas não estão lembrando, porque boa parte disso aqui é um clique falso, isso aqui faz sentido. Só que o que está acontecendo agora é a publicidade está sendo colocada em xeque. Porque a gente está entregando um volume de anúncio gigantesco, porém não está sendo eficiente do ponto de vista de marca. Só que o que acontece é que boa parte disso aqui não está acontecendo com seres humanos, mas sim com robôs. E os robôs não participam da pesquisa de marca, né? Então, o que está acontecendo globalmente? A indústria está tentando dizer que a publicidade caiu em eficiência, só que a gente está tentando dizer o seguinte, não caiu não. Só que você tem que jogar direito o jogo. E você tem que parar de colocar esse dinheiro onde não deve. Então, hoje, o jogo de métricas foi tão sério que a gente chegou nesse lugar. E agora o pêndulo precisa voltar, né? Deixa eu só entender uma coisa. Quando você fala em anúncios falsos, você está falando do público que clica naquele anúncio não ser uma pessoa real, é isso? É isso. É exatamente isso. Como é que você vê o futuro, então, daqui 5, 10 anos? Eu estou vendo que para a BP esse está sendo um grande desafio, além da inteligência artificial. Como é que você enxerga a publicidade e propaganda para os próximos anos? Eu diria que a gente vai estar... eu sou um otimista por natureza, então eu diria que a gente vai estar muito melhor do que o que a gente está agora. Muito melhor. Tudo que a gente está passando hoje de dificuldade é natural de qualquer crescimento, de qualquer nova indústria. Os cliques falsos são feitos por pessoas mal intencionadas. Isso vai ser eliminado, isso vai ser resolvido. Então, eu acho que... mas também não dá para imaginar um mundo sem um mundo digital, né? Tem um monte de benefícios nessa indústria. Qual é o nosso papel assim, de importante? Melhorar o ecossistema da propaganda, tirar a galera que faz o barulho, que faz o ruído. Então, eu acho que em 10 anos a gente vai ter uma inteligência artificial ajudando a fazer o trabalho chato, no mínimo, né? Então, assim, o que você não gostava de fazer, vai ter um sisteminha ali para resolver a sua vida e a regulamentação de coisas que precisam ser regulamentadas, eu acho que isso vai acontecer e vai diminuir bastante esse ruído também que a gente precisa eliminar. Queria agradecer muito pela sua presença mais uma vez, por trazer um pouco da sua experiência aqui à frente da ABP e também à frente da AMO. Tá bom, o prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Bom, você já sabe, o JR Trade é o nosso espaço para falar sobre marketing e comunicação das marcas. Novos episódios sempre disponíveis na quarta-feira, 19h30 nas plataformas digitais da Record TV. Agradeço por você ter ficado aqui com a gente. Até a próxima.